Olá, Nossa, agora agora foi. sim, nossa. Probleminha técnico aqui entre a apresentadora e o Instagram. Mas enfim, agora a gente realmente está online. Que bom. Para a gente não perder mais tempo, porque já tem gente assistindo, é um prazer ter você aqui, uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional brilhante, foi, acho que a primeira fisioterapeuta pélvica da Prociga, né? Treinou nessa equipe de fisioterapia pélvica junto comigo e na época com a minha outra sócia. Uma pessoa que a gente respeita demais, tem feito uma carreira brilhante, que eu queria que você falasse agora de você um pouco. Como é que está a sua vida profissional? Quais são os seus projetos? Fala um pouquinho para a gente, Lívia. Simone, muito obrigada, tá, pelo convite. É uma honra estar aqui, porque eu admiro muito seu trabalho ali junto com a Prociga e a sua história de vida, né, junto da gerontologia. E eu sigo trabalhando com a Carlinha, né, com a Carla Torrieri, que também é uma referência ali na área da uroginecologia, né? Uma das pioneiras. Dou aula também na pós-graduação da Interfísio, da Inspirar, né? Mês que vem eu estou em Vitória, então sigo aí também lecionando e fazendo palestras, amo fazer, né, esses ensinamentos aí para os alunos e para o público em geral, né, para a gente poder melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas levando informação, né? Então, obrigada pelo convite. Ah, então. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que, assim, pontuar, né, sobre o impacto da incontinência urinária na vida das pessoas idosas é realmente é, é, como esse problema ele é subdiagnosticado, né? Ele é subdiagnosticado e ele é, consequentemente, subtratado, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Eu participei de uma pesquisa na UERJ, na época que nós fomos, há 15 anos atrás, em implementar o ambulatório de fisioterapia pélvica dentro do núcleo, né, no cuidado integral à pessoa idosa da UNAT, e a gente fez uma pesquisa na sala de espera, assim, despretensiosa, só para saber quantas pessoas que frequentavam o núcleo entre os idosos frágeis, claro que era um núcleo de idosos frágeis, qual seria a prevalência na sala de espera dos pacientes que frequentavam o núcleo, entre homens e mulheres? 90% das pessoas acima de 65 anos tinham perda urinária. Claro que tem o viés de ser um ambulatório de pessoas frágeis, mas a gente sabe que a prevalência, você vai falar um pouquinho disso para a gente, né? Como é que isso ocorre na população dessa idade? E assim, e quando a gente perguntava para esses 90% quem já tinha comentado aquele problema com o médico, mais de 70% nunca tinha comentado o assunto com o médico. Então, se o médico não tiver, ou o fisioterapeuta realmente o discernimento e a formação para que está questionando, né, esse problema para o paciente, ele não vai falar. Então, ele fica sendo o quê? Subdiagnosticado e, consequentemente, subtratado. Exatamente. Isso acaba impactando também nos nossos dados de prevalência, porque se Exato. profissionais não perguntam, né? O paciente, ele muitas vezes acha que perder urina é normal, né? Mas o grande, a grande sacada é que qualquer perda de urina, que seja um pinguinho na calcinha ali, já é incontinência urinária. O nosso sistema, ele é perfeito, né? Ele não foi feito para a gente poder perder a urina. Então, assim, já é um sinal de disfunção. E geralmente começa assim com um pinguinho, começa com um jatinho, né? Na mulher, ela é muito comum iniciar na gestação e evoluir ali no pós-parto, aí piora na menopausa, né? E aí, quando a gente chega ali pós 60, né, no 60 a mais, 65, 70,
já existe uma fraqueza muscular muito grande, existe um comportamento ali já alterado, né? Muitas vezes uma alteração comportamental que piora aquela situação, aquele estado, né? E só vai evoluindo para pior. Então a gente observa muito que o tamanho dos absorventes ele vai aumentando também ao longo da vida da mulher. Ela começa com aquele protetor de calcinha e lá na menopausa já está usando um absorvente de menstruação para segurar a urina, né? Então, assim, é muito complicado a gente realmente, o paciente chegar até a gente por conta dessa deficiência de filtrar, né, na atenção primária ali das pessoas idosas, principalmente, né, que a gente está falando aqui essa questão. E aí, sobre a questão dos tipos da incontinência urinária, né? A gente tem 3 tipos também que são muito comuns, que as pessoas brincam que é a incontinência da gargalhada, né? Então, tossiu, correu, gargalhou, que acontece muito ali no período da menopausa, que é a incontinência urinária de esforço, que é uma das mais comuns, né? E também a gente está falando, até porque a prevalência é maior nas mulheres, mas a gente encontra muito nos homens que fizeram a cirurgia de próstata, né? Que fizeram a radical, né? A prostatectomia radical. E esse tipo de incontinência de esforço é muito comum também nesses homens, né? Que fizeram essa cirurgia. Então, existe toda uma abordagem de tratamento para que melhore a vida desse indivíduo, né? Com relação à própria perda e ao uso de protetor, as orientações, né? Então, não é normal, é comum, mas não é normal. Tá? Então, esse tipo de incontinência é muito comum, que é a incontinência de esforço. E um outro tipo de incontinência também muito comum é a urgência urinária, né? Que é aquela vontade imperiosa que você às vezes tem que largar o que está fazendo para ir sair correndo, né? Para ir ao banheiro. Os pacientes brincam muito, falam, Lívia, eu já chego em casa com as chaves nas mãos, né? Já no táxi ou na rua eu já vou pegando a chave porque tinha que ter banheiro na portaria, né? Na garagem, porque eu coloco a chave na porta, né? E aí aquela vontade piora muito e às vezes a urgência ela vem com a incontinência junto, né? Vem a urgência e vem a incontinência junto. Outra tipo também é quando vem aumento de frequência ali na madrugada, na noctúria, onde essa bexiga acorda esses pacientes para poder esses pacientes urinar. Então a gente espera assim que uma pessoa idosa levante pelo menos uma vez na madrugada, ok. Mas tem muitos pacientes, Simone, que acordam 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes até 12 vezes na madrugada. Eu já peguei um paciente, já atendi um paciente com essa queixa, Não dorme, né? não dorme. Como é que esse paciente consegue levar o dia, né? Com Exatamente. muita sonolência, não é produtivo, né? A questão ela vai impactar no humor, vai impactar na sociabilidade, né? Na produtividade. Tem a quantidade de pessoas idosas que ainda estão ativas, muito ativas no trabalho, é imensa, né? E vai continuar aumentando a cada ano que passa, né? A gente sabe que a prevalência ela só aumenta. Então, assim, a questão dessa urgência na madrugada também ela é muito preocupante, né? Porque ela também O que aumenta seria normal acordar quantas vezes à noite? uma vez se a gente até sim, normal porque a bexiga da pessoa idosa também, assim como todo o nosso corpo, né, um processo natural do envelhecimento, o nosso corpo ele fica hipoativo, né? Ele fica um pouco mais fraco.
é natural, principalmente os membros inferiores ali. Então, essa bexiga, ali entre 80 e 85, ela vai também ficar hipoativa, né? A bexiga, ela é um compartimento ali que ela só armazena a urina e esvazia. Né? Nesse momento aqui que nós estamos conversando, a gente está armazenando, a gente está na fase de armazenamento. Né? Quando a gente senta para fazer pipi, essa bexiga ela precisa contrair para esvaziar. E essa potência de contração, ela fica muito diminuída após os 80, 85 anos, né? E aí a gente precisa adotar alguns posicionamentos para melhorar esse esvaziamento. Porque quando esse paciente ele evolui para uma sensação que ainda ficou urina ali na bexiga, porque ele não esvaziou completamente, né? E fez um resíduo de micção alto ali dentro da bexiga. E aí você imagina aquela urina ali quentinha, num espaço Bactéria, escurinho. bactéria A, ba fazendo a a bactéria festa. faz a festa. E aí a gente sabe que as infecções urinárias, elas evoluem, né, de uma maneira muito ruim, porque aí muitas vezes o paciente ele tem que fazer um antibiótico. Esse antibiótico vai causar uma desbiose, né, uma proliferação também, ali vai alterar o intestino. Pode ser que cause uma constipação, é muito comum a gente encontrar a constipação, e a constipação piora a incontinência urinária, né? Então a gente vive ali num ciclo, né? E tá ali correlacionada ali a saúde intestinal com a saúde ali dessa bexiga, né? Urinária também. A saúde fecal e a saúde urinária ali, elas caminham juntas, né? A gente precisa ter um olhar global sobre isso. Então, essa questão da infecção Então, urinária. alimentação e hidratação são completamente ligados também à saúde geral e também à saúde de vias urinárias. Completamente. Nossa, que interessante. Completamente. A gente precisa sempre estar de olho nos sinais de desidratação, tá? Da pessoa idosa, que às vezes, Simone, começa com uma prostração, um cansaço já pode ser um sinal de desidratação. Essa imunidade ela vai cair, porque às vezes essa alimentação também não está ok, né? Às vezes também tem uma questão de desnutrição ali. Então, a imunidade caindo, se tiver alguma bactéria, já faz e sem lavar essa bexiga, né? Porque a questão da sede ali acima de 60 anos, né? Ela também está reduzida. Então a gente precisa, esse calorão que está fazendo no país, uma coisa louca, né? Mesmo assim, a gente precisa ali de uma boa ingesta hídrica, né? Para a gente poder evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, os sinais, ele vem com uma prostração, né? De desidratação e pode evoluir para um delírio também, né? Esse quadro, às vezes, por uma incontinência que o paciente acha que é normal, é um quadro que vai fazer com que ele beba menos água, porque bebendo menos água, ele perde menos, né? Aí Exatamente. evolui para uma desidratação, né? Pode evoluir para um delírio e evoluir para um quadro de internação. E em quadro de internação a gente sabe, né? Até os próprios pacientes sabem o quão debilitado, né? Fica um paciente pós uma internação, E né? Pós você internou, ganhou uma fralda, né, Exatamente. Lívia? Essa é a verdade. O alto risco de quedas no ambiente hospitalar, ele leva a primeira coisa que você chega no hospital, o paciente idoso lhe ganha uma fralda. Então, para você Exatamente. tirar essa fralda depois, né, É, de uma internação de uma semana, é, e outra coisa, Simone, a gente perde massa muscular por conta do tempo acamado, né? E quando a gente perde massa muscular, se a gente tem um assoalho pélvico fraco, a gente fica com esse assoalho pélvico ainda mais fraco, né? A gente perde, não é só no membro inferior, a gente sente muito, porque fica com fraqueza para andar, fica com risco de queda
também maior por conta disso. Mas a gente também perde, né, no assoalho pélvico. Então, essa questão desse fechamento ali, essas válvulas, são músculos que fecham ali a uretra e o ânus, né? Aí, um dos tipos também de incontinência é a dupla. Que aí, às vezes, o paciente tem uma incontinência urinária e ele acaba evoluindo para uma incontinência fecal. Às vezes já tem aquela incontinência, né, dos gases, que não consegue segurar os gases. Isso também já é um sinal de fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, né? Que é um músculo como qualquer outro. É um músculo como do bíceps, como das pernas, né? Então, ele também fica fraco. A gente, ao longo da vida, mantém essa força de fechamento uretral, né? De todo o assoalho pélvico que faz parte desse fechamento, com ali o andar do quadril, né? Com o caminhar, com a marcha, Balanço pélvico. o balanço do pé. A gente precisa, né, da marcha ali, a gente precisa caminhar. Por que a caminhada ela é tão importante, né? Todos os profissionais batem, porque ela é importante não só para o sistema cardiovascular, mas para o sistema da musculatura, músculo esquelético também. Então, assim, existe uma série de questões que vai além, né, de uma simples perda urinária, né? Tem muita coisa que acontece por trás disso que, né, é subtratado na realidade. O próprio Né? controle postural é influenciado, né? O momento que você está tentando segurar, né, xixi, fezes, você tem todo o balanço pélvico que também altera o equilíbrio corporal durante a marcha. E outra coisa, Simone, foi bom você tocar nessa tecla, porque esse paciente, ao longo prazo, né, faz uma alteração de funcionamento da bexiga também, porque por comportamento de tanto tentar segurar, ele pode ser que ele hiperative essa musculatura. Então, essa musculatura fica tensa. Fraca e tensa. Fraca e tensa, exatamente. E a gente não precisa relaxar para poder esvaziar, né? Uhum. E aí, o que acontece? A gente começa a fazer os esvaziamentos incompletos também. Então, a gente começa a ter aquela sensação de esvaziamento incompleto também. E a gente começa a ter uma alteração do funcionamento dessa bexiga, evoluindo para esses quadros de noctúria, esses quadros que a gente levanta muitas vezes na madrugada para fazer pipi, tá? Porque o principal sintoma da síndrome da bexiga hiperativa, né, que é aquela bexiga nervosa, aquela bexiga que te coloca toda hora no banheiro, é a urgência. E essa questão de levantar o aumento de frequência na madrugada, ela é muito característica dessa síndrome da bexiga hiperativa, que é um conjunto, né, de sinais e sintomas a síndrome, né? Então, a gente associado, aí a gente pega outros tipos de incontinência também, que aí a gente tem ali uma alteração, muitas vezes, cognitiva, né? A gente tem também as evoluções neurológicas, um AVC. Estabilidade postural junto, né? Estabilidade postural, né? Paciente com Parkinson. Justamente. O Alzheimer, né? A gente vai para o lado das demências também. Então, o que era lá atrás, com 40 anos, vamos dizer para uma mulher, assim, um pingo na calcinha, só uma incontinência de riso, lá na frente, isso pode ser um transtorno imenso, se ela não tratar lá atrás, né? Então, quando a gente olha um paciente, a gente tem que olhar o paciente hoje com 45, 50 anos, ali passando pela menopausa, mas tem que olhar, se a gente não tratar hoje, o que vai acontecer lá na frente com as doenças associadas. E outra coisa, Simone, a quantidade de medicamento que a gente tem, que piora toda essa condição. Exatamente. Né? Uma coisa interferindo, né? Um medicamento interagindo com o outro, né? Aumentando a estabilidade postural,
aumentando o risco de perda urinária. A, É, a, a própria interação medicamentosa e a questão dos efeitos colaterais dos medicamentos. hum, Então, muitas vezes a gente tem uma questão dos medicamentos indicados para a própria incontinência, que você para a fala. própria assim, os medicamentos, ao meu ver, assim como fisioterapeuta pélvica, né, gerontológica, eu acho que um dos piores é, é, efeitos colaterais dos próprios medicamentos ali para a bexiga, né, para a incontinência urinária é a constipação, porque a gente retroalimenta a incontinência com a constipação. Uhum. E a questão da boca seca também, dos olhos secos, né? É uma questão ruim, mas a constipação é a grande queixa ali do E a público. alteração cognitiva, que Era também faz com que o comportamento se altere e piore a abordagem na incontinência, né, exatamente, comportamental. exatamente. Saíram muitos artigos no último ano, tá? Falando sobre essa alteração cognitiva. Para alguns tipos de medicamento, essa alteração ela tem um risco maior, tá? De alteração cognitiva, tudo isso a longo prazo. Se a gente pode usar o medicamento sim como um aliado, tá? Como? O médico geriatra, né, o urologista, ele entra com medicamento para causar um alívio ali nos próximos meses para esse paciente, enquanto a fisioterapia ela está agindo ali, né? Enquanto a gente está fazendo toda a parte de eletroterapia, né? Usando todos os recursos e a parte principalmente comportamental, porque a gente sabe que é difícil mudar um comportamento de vida inteira. Então a gente vai adaptando, né, os comportamentos junto com o paciente, junto com os outros vários recursos que a fisioterapia tem para melhorar essa condição. E aí a gente vai desmamando esse medicamento, Simone. A gente vai retirando esse medicamento porque esse paciente ele já tem um equilíbrio, ele já tem um ajuste. Então, junto com o médico, nós vamos desmamando esse medicamento até conseguir retirar ele completamente, porque esse paciente ele normalmente pode evoluir para nenhuma queixa, tá? Dependendo do caso, ou pode evoluir para alguma queixa onde ele consiga administrar, tá? Então, assim, vender cura, a gente não pode vender cura de absolutamente nada dentro da fisioterapia, gente, e nem milagre. A fisioterapia ela ajuda muito, mas a questão do resultado, que o paciente ele chega muito ansioso para a gente, né? Às vezes, quando 3 meses de tratamento, 5 meses de tratamento, como é? Isso vai variar muito da condição que o paciente chega para a gente, né? Da questão ali do quadro geral do paciente. Isso vai depender muito de muitos Do fatores. comprometimento dele com as orientações dadas, né? Exatamente, porque tem uma série de exercícios que o paciente precisa fazer em Todo casa, todos dia. os dias. Igual uma academia, gente. É igual um caminhar. A gente precisa movimentar essa região, né? E a questão comportamental também, que a gente precisa. Então, assim, a maior parte do tratamento, do resultado dele, é de responsabilidade do próprio paciente, né? A gente ajuda muito, né? Eu brinco que eu falo, gente, eu nunca vi ninguém não melhorar. Nunca vi. Alguma coisa vai melhorar. Agora, o quanto vai melhorar, isso vai depender muito, né, da Eu paciente. estou com uma paciente assim, exemplar. O geriatra me mandou a paciente porque ela é super preservada cognitivamente e ela é exemplar. Ela faz tudo o que se pede, do jeito que se pede. Você tem uma ideia, eu consegui evoluir em 30 sessões os cones para o peso máximo, de 60 gramas. Ela Uau! está usando diariamente. Ou seja, uma incontinência mista, moderada, com conduta simples, básica, eletroestimulação e exercício, alta, Alta. alta. 30 E sessões. vai se manter seca.
não vai ter Vai. piora, não vai ter um quadro de piora, porque tem isso também. O paciente ele fica seco com a gente, né? Ele fica sem perda, fica ótimo, bem. Aí vai para casa, tem alta. Não permanece com as orientações. Daí a alguns meses, um ano, às vezes dois, ele retorna com as mesmas queixas, né? Então, Mas é, eu falei exatamente isso para ela. A manutenção da sua melhora não depende mais de mim, depende de você. Então, eu tenho certeza que eu não quero mais ver você aqui, exata, mas eu fico à disposição. E eu já exata, sei que se você voltar, é porque você não cumpriu o que a gente combinou aqui. E que, assim, ela foi exemplar. Então, assim, a gente pode sim dar alta para uma paciente, assim, né, com alegria, porque a fisioterapia hoje a gente sabe que é a primeira linha de tratamento para todos, né, a maioria dos tipos de incontinência. Então, assim, isso é guideline, né? Ninguém está inventando isso, é, né? Isso é guideline internacional. internacional E da Europa, do Canadá, da Austrália, né? A gente tem a terapia ali do biofeedback, hoje em dia a gente tem também a questão do biofeedback eletromiográfico, que aí tem paciente, Simone, que tem muito medo de ir num. Porque né, as pacientes, as mulheres idosas, de ter medo do tratamento porque não quer ser palpada, porque é um tratamento ginecológico. E hoje em dia, a gente não precisa mais introduzir o dedo na vagina da paciente, né? Fazer a palpação ali, na maioria dos casos. Não, a gente, né, tem a eletromiografia hoje que é minimamente invasiva. A gente só vai colar os eletrodos ali na região do ânus ou mais próxima da vagina e a gente consegue um captar, né? resultado muito bom com a avaliação só daquela captação. Então, a gente consegue resultados muito bons, mesmo, né, evitando fazer essa palpação na paciente interna, que muitas vezes tem uma atrofia vaginal muito grande, né? Causador, né? Exatamente, né? Que tem muita dor e tudo mais. Então, a conduta da fisioterapia pélvica hoje não é fazer palpação à torto e à direito. Lógico que a gente precisa avaliar um músculo para poder prescrever um exercício, tá? Mas a gente tem o recurso da eletromiografia hoje, que é um aparelho que capta a informação elétrica do músculo, transforma em gráfico, joga ali na tela do computador e o paciente, ele sabe se ele está contraindo bem ou não, e a gente, como terapeuta, consegue avaliar a força, o relaxamento, se tem uma boa coordenação, né? Uhum. E consegue corrigir as questões que possam estar acontecendo para piorar o funcionamento ali da bexiga desse paciente. Então, assim, às vezes a paciente não tira nem, não precisa nem tirar a calcinha lá no decorrer, né? A gente coloca ali nas bordas ali os eletrodos, não precisa se depilar também. Então é um tratamento muito tranquilo, Simone. Muito tranquilo, muito calmo, muito conservador, né? E é muito importante porque isso vai impactar na funcionalidade e na atividade de vida diária do paciente, tá? Porque a infecção, a incontinência urinária, ela muitas vezes o paciente ele evolui para um isolamento social, ele passa a caminhar menos. Por exemplo, aqui a gente mora perto da lagoa. A lagoa não tem banheiro. Vai tá, tinha eu tenho uma paciente, né, um exemplo que eu vou dar muito prático, que ela ia caminhar todos os dias de manhã com as filhas e com a cachorrinha dela, né, que era a netinha dela. Todos os dias ela ia caminhar na rua. E aí, só que a incontinência dela começou a piorar muito. E as urgências também. Então ela parou de fazer essas caminhadas. Por quê? Por dois motivos. Um, não tinha banheiro perto. E ela não queria ir nos banheiros da rua. E o Queria segundo, ficar exposto. ela tinha vergonha porque ela não conseguia acompanhar as filhas. Ela ficava, Lívia, eu vou atrasar as minhas filhas.
porque ela não praticava atividade física com regularidade, o que piorava a incontinência urinária dela. Então, assim, essa paciente é uma paciente com alto risco de queda, alto risco de depressão, porque a gente passou por uma pandemia agora e a gente viu o estrago que um isolamento faz com a parte emocional ali, né, de qualquer indivíduo. Imagina de uma pessoa que está ali numa fase que tem que aproveitar a vida, né? Que já trabalhou a vida toda, já curtiu netos, já criou filhos, né? Que já contribuiu a vida inteira ali para a sociedade, está numa fase que tem que aproveitar. E aí, por conta dessas questões, né? Acaba fazendo o isolamento. O sono, que impacta também na funcionalidade que a gente já falou, né? A questão ali dos impactos. Oi! Ah, Rafael. Vou avisar para o pessoal aqui que Então, voltou a live. Aqui, caiu, tá mas todo vamos começar de novo de onde a gente parou. A gente estava de como que a gente, o impacto que isso tem na realidade em relação a como que a gente pode prevenir, né? E lidar com as perdas urinárias, não foi isso? o impacto da funcionalidade, né? E É, aí a gente tem uma série de prevenções, sim. né? E assim, inclusive, do melhor dos mundos, do melhor dos cenários, né? Na vida da mulher, seria ela ali já no pós-parto. Inclusive, Seu vídeo não está entrando aqui, não sei por quê. eu tô me vendo aqui. Quem tá Mas online, você está me vendo e te vendo? eu tô vendo. Quem tá online, vocês estão vendo nós duas. Filho, conseguem nos ver as duas? Sim, deve ser alguma Então, questão de conexão tá, do então seu. tudo bem. O importante é que está todo mundo vendo. Então Tá, vamos, vou escutar. vamos continuar. Então, a questão da funcionalidade ali do paciente, uma coisa que eu queria ressaltar, é que a incontinência urinária, só antes de entrar na prevenção, para a gente fechar sobre a funcionalidade, ela é uma das principais causas de institucionalização do paciente, tá? Então, isso vai impactar lá com relação ao estresse do cuidador. A gente tem várias pesquisas mostrando, gente, e o cuidador não é aquele que é pago, né? Um enfermeiro, um técnico de enfermagem, é quem cuida. E a maioria das vezes é um familiar que cuida. E aí, o impacto da incontinência é tão grande que, né, a gente tem aí essa questão da institucionalização, né, do caos que isso pode trazer. E aí a questão da prevenção, nos melhores cenários, a gente tem quanto mais jovem ali no pós-parto, na França, Simone, a França, ela exige ali que as mulheres façam no mínimo 10 sessões no pós-parto, porque já prevendo, né, para prevenir essa, essa questão aí futura, né? Então, elas são introduzidas ali nos exercícios pélvicos desde muito novas, né? Mas aqui a gente sabe que a realidade do Brasil é diferente. Então, o que a gente pode fazer de real, tá? De orientação ali para melhorar, né? Tanto os familiares de pacientes com déficit cognitivo, tá? Quanto o próprio paciente aqui que está assistindo a gente, que já tem essa questão com a incontinência urinária. Primeiro, a ingesta hídrica, existe um cálculo, né, baseado no peso do paciente, no quilo de peso do paciente. Quando a gente joga no Google e vê qual a quantidade de água ideal, né, a gente vê, homens, não sei quantos litros, mulheres, mas, gente, não é coerente que eu, Lívia, com 50 quilos, vá fazer uma ingesta hídrica da dona
Maria que tem 90 quilos. A nossa necessidade é diferente, né? Então, o cálculo, né? Anotem aí, pessoal, são 35 ml por quilo de peso, né? O cálculo é 35 vezes o peso. E aí você já vai ter um númerozinho ali. E o que é ingesta hídrica? É ingesta de água? Também, tá? Então, entra nesse cálculo o chá, o suco, a sopa, né? Até o feijão, né? Tudo que a gente consome de alimento contém água. Então, nesse cálculo entra, né, tudo que a gente ingere de outros líquidos também, além da água, tá? Com esse resultado. Vou repetir. 35, eu vou até colocar aqui nos comentários, que eu acho isso uma das coisas mais importantes. 35 vezes o quilo de peso ali, tá? Então, igual, igual, né? Será o resultado da ingesta Então, hídrica. uma pessoa que tem 100 quilos, por exemplo, ela tem que ingerir pelo menos 3,5 litros de água por dia, é isso? Exatamente, exatamente. Nossa, mas isso as pessoas não fazem, né, Lívia? É É muito muito difícil. difícil, tá? E essa ingesta hídrica é do momento em que você acorda até 3 horas antes de dormir, tá? Principalmente pacientes que têm aumento de frequência no sono ali na. Então, é, ele precisa ser distribuído ao longo do dia, tá? Não, assim, quem já tem urgência ou aumento de frequência, né? Que vai muitas vezes ao banheiro por dia, já tem que ficar atento também com relação aos alimentos que irritam a mucosa da bexiga, né? Primeiro que tomar 500 ml. Ai, fiquei horas sem tomar. Vou tomar 1 litro inteiro para compensar aquilo que eu não tomei. Tá De errado. Coca-Cola. E Coca-Cola, né? Então, assim, as cafeínas, elas são altamente irritativas para a mucosa da bexiga, né? Para a bexiga. Então, aquela bexiga nervosa, ela vai piorar, ela vai aumentar a urgência, vai aumentar a frequência urinária, né? As cafeínas são os piores. As frutas ácidas, né? A uva, o caju, né? São os piores. O álcool, então o vinho, né? A gente brinca que é o combo da irritabilidade que ela tem a uva ali. E aí, Simone, como é que a gente faz? A gente retira aquela tacinha de vinho daquele paciente que ama vinho? Não, gente. A gente tem que. Eu tinha um professor que falava na faculdade que bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, ali, não são os excessos que vão fazer com que esse paciente piore. E outra coisa, observa o corpo. Eu vou tirar o cafezinho da manhã, aquele cafezinho que te mantém esperto, acordado, não vou tirar esse cafezinho, sabe? Eu vou diminuir, ao invés de tomar uma xícara de 200 ml, eu vou tomar uma xicrinha ali de 70. Eu posso tomar um descafeinado, né? E E são outra coisa, excelentes. exatamente. Então, assim, às vezes a dependência também da cafeína é uma questão. Eu já tive uma paciente que ela fazia 5 Neosaldinas por dia por conta da cafeína para se manter acordada. E aí, o que que acontecia? Ela não dormia na madrugada, porque ela levantava a madrugada toda para urinar, e ela agitava essa bexiga o tempo todo para ficar acordada durante o dia. Então, esses ajustes comportamentais que a gente tem que prestar muita atenção, tá? A questão da estimulação cognitiva também desse paciente é importante para a gente ter um ajuste, porque, por exemplo, o paciente com demência, ele numa demência já mais avançada, ele chega num determinado momento que nem mais o banheiro ele consegue achar. Então, a adaptação do ambiente para esses pacientes, ela é muito importante.
sabe? Colocar esse paciente dentro do mais próximo do banheiro possível. Sabe a suíte da casa? Deixa para esse paciente, sabe? Não deixa esse paciente que tenha o banheiro lá no final do corredor. Então, Uhum. assim, prevenir queda, ilumina o espaço desse paciente. Hoje em dia é super baratinho essas luzes que a gente vai passando, né? Ela vai acendendo sozinha ali pelo chão. A gente compra no Mercado Livre. São balizadores, né, que chamam. São, são Balizador. é uma iluminação automática, né? Que ela acende só com a presença. Nesses sites chineses, elas são super baratinhas e sempre chega também, né? Enfim, as barras também, a altura do vaso sanitário. Então, às vezes, isso tudo interfere. E quando a gente, como fisioterapeuta, que eu sei que tem bastante fisioterapeuta na live, fazer, né, esse treino funcional com o paciente, dele sentar e levantar ali para fazer o treino do vaso sanitário, o tipo de fralda, que a gente não chama de fralda, a gente chama de protetor, né, para não infantilizar, porque é um protetor mesmo ali. Então, tem os protetores que é uma calcinha, né, que é uma cueca, é melhor do que os de velcro, porque facilita esse paciente a tirar e colocar de volta também, né? Essa cueca. A questão da saúde global também, as síndromes metabólicas, então olhar para o paciente diabético e cuidar dele, porque ele vai ter alteração de sensibilidade também. É natural que esse paciente tenha alteração de sensibilidade e evolua para uma urgência ou até para uma retenção urinária, né? Uhum. É, e é isso, é basicamente isso, né? O de mais importante aqui que eu poderia passar para vocês seria a questão da ingesta hídrica mesmo e essa, essa programação ali da água. E outra coisa, uma bexiga esvazia normalmente a cada 3 horas, tá, Simone? Uhum. Pode chegar a 4 horas. Numa bexiga de uma pessoa idosa, a gente pode classificar até um intervalo de 2 horas miccional. Agora, uma bexiga que vai toda a cada hora no banheiro, a cada 2 horas ainda é já tem um componente ali que não tá tão bom, tá? O melhor dos mundos é a gente colocar ali um intervalo miccional de 3 horas. E aí, fazendo essa administração da ingesta hídrica, tá? A gente consegue fazer com que esse paciente prolongue um pouco mais. Com o tratamento da fisioterapia, a gente tem o recurso da neuromodulação, né? Uhum. Ajuda nessa frequência também, ajuda muito, tá, Simone? Às vezes, na primeira sessão, a gente ajustando a parte comportamental junto com a neuromodulação, o paciente já volta na próxima sessão. Assim, nas primeiras sessões, ele já vê um resultado espetacular quando a gente tem uma alteração da bexiga ali. Então, eu fazer um adendo, e foi muito interessante, eu acho que ficou no outro bloco quando você, porque eu vou publicar os dois blocos, né? Não tem jeito. Quando você falou que um dos recursos melhores que a gente tem agora é realmente é, a, o biofeedback, né? Eletromiográfico, e assim, o que acontece? É, Hoje a gente não tem muita limitação mais de recurso para fisioterapia pélvica. De uns 7 anos, 6 anos para cá, a fisioterapia pélvica é muito tranquila, como você falou. Se o paciente tem uma dificuldade, até assim, alguma limitação, não queira, tem um constrangimento, a gente pode fazer eletroestimulação, né, parasacral, a gente pode fazer eletroestimulação tibial. Então, assim, o acesso aos recursos é muito tranquilo, né, Lívia? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque algumas colegas ainda têm, e alguns pacientes ainda têm, isso é um mito, não existe mais isso, né, na fisioterapia pélvica. Não existe, tá? Lógico que a gente tem o recurso da neuromodulação que
A maioria dos nossos pacientes, eles têm esse recurso. Inclusive, a gente tem o aparelhinho que, nas bexigas muito hiperativas, a gente adapta esse paciente para fazer no domicílio. E Uhum. é uma técnica muito simples. É um aparelho barato, né? Pro valor que ele tem ali de impacto, né, na saúde do paciente, é um aparelho até barato. Então, a gente pode até adaptar esse paciente para fazer a domicílio com junto com a fisioterapia da Geronto, por exemplo, né? Eu dou Uhum. aula para a turma da Geronto, da gerontologia, né? E eu ensino Uhum. essa técnica, porque, assim, para fazer uma avaliação de assoalho pélvico, é muito complicado. Você tem que ser fisioterapeuta pélvica. Então, o fisioterapeuta em gerontologia, ele acaba se limitando com relação a isso. Mas a neuromodulação, né, ela não tem limitação nenhuma. Você não precisa despir o paciente para poder fazer essa técnica e muito menos trabalhar na parte comportamental. Simone, às vezes só trabalhando, fazendo ajuste comportamental, a gente já tem resultado. Sim, é verdade. Isso aí eu concordo completamente com você. Assim, o que a gente tem que só, assim, como a gente está falando aqui com alguns, algumas pessoas vão acessar e são familiares, né? A gente tem que pensar nessa coisa do resíduo pós-miccional, né? Que dependendo do paciente, a gente tem que a indicação até de corrente é diferente, né? Não é a neuromodulação usada para bexiga hiperativa, por exemplo, Não né? é tão simples assim. É, Tem que passar por exato. ação. Não dá para comprar o aparelho e fazer. Não Exato. tem como fazer isso, tá? Tem que passar por uma avaliação, porque tudo isso são ajustes. E os pacientes podem achar que podem comprar um TENS ali na farmácia Não, e, né? de hipótese nenhuma, tá? Esses ajustes são ajustes que a gente faz para o paciente poder fazer a domicílio coadjuvante com o nosso tratamento, tá? Uhum. E nas síndromes naquelas bexigas bem hiperativas, às vezes esse paciente vai ter que dar continuidade, vai ficar ali algum tempo com a gente na clínica, e ele Uhum. vai precisar dar continuidade ao tratamento em casa, ou fazer coadjuvante, porque às vezes vai uma vez na semana lá com a gente, mas essa bexiga precisa de mais estímulos em casa. Então, esse aparelho, primeiro que se o paciente comprar esse aparelho, ele não vai nem conseguir ajustar o aparelho, né, para Sim. usar a corrente correta para fazer essa inibição aí dessa bexiga nervosa. Então, não adianta fazer esse. Realmente tem que. Lógico que o melhor dos mundos é a gente também passar os exercícios associados, porque esses exercícios também inibem essa contração fora de hora da bexiga, né? Essa bexiga nervosa. O próprio exercício também consegue manter essa frequência urinária, essa noctúria ajustada, num equilíbrio, tá? Mas cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso e precisa passar por uma avaliação. Avaliação de fisioterapia pélvica, É, né? Isso é o, muito importante colocar aqui para que não tenha nenhum mal entendido, né? O fisioterapeuta pélvico é como assim, como o fisioterapeuta em gerontologia, né? Ele é o especialista que vai realmente direcionar as escolhas e a conduta domiciliar daquele paciente. Essa conduta pode ser adotada pelo fisioterapeuta em gerontologia, certo? Né? sim, Corroborada, sim, né? Utilizada no meio da fisioterapia em gerontologia, mas a conduta sai da fisioterapia da pélvica. fisioterapia pélvica. O que o profissional de gerontologia vai poder fazer são os ajustes comportamentais, tá? E Uhum. explicando que esse aparelho pode ajudar, ele pode sim fazer a aplicação. Porém, ele tem algumas limitações porque a formação dele não permite, tá? Por exemplo, o resíduo pós-miccional, eu sempre oriento os pacientes porque é, é uma das coisas mais perigosas que a gente tem dentro do Exato, por isso quadro toquei nesse assunto. mucosos, tá? Por quê?
Porque dependendo de quem é o paciente, se for um paciente com baixa sensibilidade, a gente também corre o risco de fazer refluxo. Se o paciente Eita. tem algum tipo de obstrução ali embaixo da bexiga, E né? fazer uma hidronefrose, né? Uma coisa mais séria. E aí, além dessa bexiga poder, dessa urina poder refluir, fazer lesão de ureter, fazer uma pielonefrite, às vezes até amputação. Isso acontece mais em pacientes neurológicos ou pacientes que têm um déficit de sensibilidade. Tá? Esse tipo de paciente, na pós-graduação, eles sabem que eles não podem intervir. Sabe, pacientes muito complexos, pacientes neurológicos, não podem, não tem como intervir, tá? E a infecção urinária, esse resíduo pós-miccional também, muitas vezes a gente vai ter que entrar com outras condutas ali, que o que o paciente vai sentir quando tem um resíduo alto, elevado? Ele vai sentir que não esvaziou a bexiga completamente, né? Então, esse quadro de refluxo é o quadro mais grave que pode acontecer, né? E atrás dele vem as infecções que causam internação, que pode até evoluir para uma septicemia, né? No Uhum, quadro mais grave, né? Então, assim, esse tipo de informação, na formação do profissional em gerontologia, ele sabe quando ele pode intervir e sabe quando ele não tem o que fazer, tá? uhum. Porque a gente forma, né? A gente forma em EAD gente do Brasil inteiro. E, Simone, existem muitas cidades que não existe um fisioterapeuta pélvico, Com certeza. né? Então, assim, as formações de EAD da fisioterapia pélvica tá começando agora. Então, tem gente que não tem como sair de uma cidade muito do interior e vir para o Rio de Esses Janeiro. grandes centros, né? É. Então, assim, agora que eu acredito que com essa questão do EAD, a gente vai começar a atender mais esses pacientes do interior aí do nosso Brasil, entendeu? Então, assim, a formação em EAD da Geronto, ela começou um pouco bem antes, né, do que da pélvica. Então, assim, agora eu acho que a gente está começando a difundir mais, embora a nossa especialidade esteja no Brasil há muitos anos, né? Mas a questão dos pacientes e dos médicos, pacientes médicos e os próprios fisioterapeutas saberem que tem tratamento e que a própria fisioterapeuta consegue, né, manejar isso muitas vezes, né? Mas é aquilo, o melhor dos mundos é passar por uma avaliação de um especialista, né, gente? Isso é incontestável, né? A gente conseguir. A questão dentro da formação da gerontologia é para ninguém ficar sem essa informação, sem acesso, né? Para entender minimamente, até para encaminhar para o colega, né? A gente tem que, né? A gente está batalhando aí dentro das formações, inclusive nas faculdades, porque antigamente as faculdades não tinham essa formação também, não tinha essa matéria na nossa grade, né? Há 20 anos atrás não tinha essa matéria na nossa grade. Hoje em dia já tem. Embora quem é recém-formado, né? Que tem gente aqui também que está nos assistindo, que é estudante ainda, sai muito ainda precisando de estudar muito para atender na nossa área. A gente estuda muito, né, Simone? A gente não para de estudar nunca, nunca. Todo dia sai uma novidade, né? Sim, Impressionante. sim. Então, A amiga, tem pergunta uma pessoa que perguntou aqui sobre o uso do laser. Você pode falar assim menos de 30 segundos sobre que eu vou isso? Para fisioterapia pélvica. o problema do laser o laser ele é utilizado hoje para incontinência urinária de esforço, tá? E a gente não tem uma segurança grande no laser ginecológico. Tá? As evidências ainda são muito fracas e não se sabe o que vai acontecer com essas pacientes daqui a alguns anos. Tá? O laser hoje dentro da medicina tem muitos profissionais, né, utilizando para outras áreas, como dor na relação, e assim, para Estética, sintomas né? estética também.
O laser, ele é diferente, ele é ablativo, que a gente chama, então ele faz microlesões no tecido. A gente tem encontrado pacientes com fibrose, tá? No canal, no próprio canal. Então, assim, pacientes que já tinham uma obstrução funcional ali por conta de um déficit no relaxamento, a longo prazo acaba piorando a situação, esvaziando essa bexiga de maneira mais inadequada, né, por conta dessa intervenção, e retarda também o tratamento que deveria ter começado bem antes, adequadamente. Então, assim, na área da saúde, Simone, não existe milagre. Não são 3 sessões, nem de fisioterapia, nem de laser, que vai resolver o problema. Então, a gente tem que esperar mais evidências, tá? Dentro, né, e não existe uma, a gente brinca que é uma panaceia, né? Nenhum procedimento cura tudo, né? Então a gente precisa fazer tudo isso com muita responsabilidade, tá? Então a questão é bem complicada, né? Do laser ginecológico, mas isso ainda vai, né, ter outros Desdobramento. isso, trava a língua, pela frente. Sem contar que fibrose causa dor pélvica, né, minha amiga? Exatamente, né? São, E são aumenta a atividade do assoalho pélvico, né? isso, exatamente. Então a gente tem essa problemática aí acontecendo. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui daqui para frente, tá? É, então, assim, cara, eu acho que a gente vai. é, Falou bastante sobre o tema, assim, né? Que na realidade o tema da live é impacto da incontinência, né? Os impactos que a gente tem na funcionalidade do idoso. Então a gente falou. E assim, o que foi interessante é que a gente falou que logo no início, né? Eu coloquei para você esse questionamento de como que há incontinência subdiagnosticada. Então, consequentemente, subtratada. E a gente viu aqui a conversa, né, nos 2 blocos, né, porque teve uma interrupção que a gente vai publicar esse bloco também, a conversa girou em torno de todas as síndromes geriátricas, É verdade. né? É, Polifarmácia, estabilidade postural, a gente falou de déficit cognitivo, falou de disfunção de humor, isolamento social, risco de queda. Então, a gente falou, todas as síndromes geriátricas estão linkadas com essa grande síndrome geriátrica que é a incontinência, né? A Isso, incontinência, as incontinências. Eu acho que isso, assim, esse foi, assim, o objetivo dessa live é exatamente isso, conscientizar tanto profissionais como pacientes e familiares e cuidadores, como que esse problema ele está relacionado e piora todos os outros, né? Pode piorar todos os outros. Então, assim, eu quero te agradecer demais, foi uma conversa maravilhosa, né? A gente beber desse conhecimento que você traz. Amiga, eu não tenho como falar, assim, como eu estou agradecida, que foi muito bom estar com você. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida que queira colocar, a gente, a gente pode responder rapidamente e para encerrar. Eu acho que a única dúvida que entrou foi realmente né? essa da Reina. Isso. Eu vou fazer uma publicação sobre o laser desses dias aí no meu Instagram, É. porque Então, todo mundo tem muita dúvida. talvez ela queira saber também daquele que a gente usa mais, né? A fotobiomodulação, né? O nosso recurso não é o laser, né? Porque a gente chama de laser que ele é parecido com o laser, mas é a fotobiomodulação, que é Uhum. laser falso, digamos assim, que a luz é de diodo, tá? Então a gente utiliza muito laser. O laser falso, né? A fotobiomodulação, que é o nome da técnica, principalmente o infravermelho, tá? Em pontos gatilhos, pode ser no centro tendineu do períneo, pode ser nas musculaturas ali que fazem, né? Que ajudam ao funcionamento do períneo, dentro da vagina, em pontos gatilhos.
Então, geralmente a gente utiliza em aumento de tensão ali nos músculos do assoalho Pontuais. pélvico. É bem pontual. Eu acho que a pergunta da Reina, ela falou sobre laser, mas eu acho que ela queria saber mesmo sobre fotobiomodulação, amigo. Eu acho que a gente pode até você pensar num post para, né, o seu Instagram, fazendo a diferença, né, entre uma coisa e outra, né? Porque a gente acaba falando laser, que Sim, usa laser mas mesmo, né, no dia a dia. muita confusão em consultório, porque o paciente chega no ginecologista e fala que fez laser com a gente, né? Porque são técnicas completamente diferentes. Uhum, uhum. Nosso laser ele não causa, não tem nem o objetivo do colágeno, né? Da E não produção é ablativo. que é o laser, né, ginecológico. O nosso laser tem duas funções, que é o vermelho e infravermelho, né? Que um é que é para modular ali o processo inflamatório ou a questão da cicatrização. A gente utiliza muito o vermelho para isso, mas mais em cicatrizes internas, né? Tem até um estudo aí falando sobre uma combinação de uso interno, intracavitário, utilizando o vermelho com infravermelho com uma dose baixa, tá? Mas a gente ainda não tem essa evidência, a gente não pode ainda falar sobre isso. Uhum. Ok. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu quero desejar, assim, agradecer a presença de quem está aqui com a gente até agora e assim, agradecer demais a sua presença também com a gente, Lívia. Muito obrigada. Vou encerrar por Me aqui. coloco Desejo à boa noite. disposição, viu? Hã? Coloco à disposição de Obrigada, querida. grupo maravilhoso. Aqui a Carol, a Saladive, que também é uma parceirona, né? Que a gente já fez uma parceria. Você, que é uma parceira de vida, muito obrigada, gente. Fabiane, a Fran, a gente, assim, você já participou do nosso treinamento, você também é uma grande parceira nossa. Muito obrigada, amiga. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.